Hoje, você vai conhecer uma das histórias mais impressionantes da Segunda Guerra Mundial. Imagine-se no fronte oriental. É noite e o silêncio domina o campo de batalha. De repente, um som estranho rasga o céu. Não é um avião comum. E antes que os soldados alemães percebessem, bombas caem do nada. Eles chamavam essas figuras sombrias de bruxas da noite, as figuras mais assustadoras para os soldados da Wehrmacht. Mas quem eram elas? Jovens mulheres soviéticas, muitas na casa dos 20 anos, que desafiariam as probabilidades, enfrentando o medo e se tornando um pesadelo para o exército nazista. E hoje, vamos mergulhar nessa história para descobrir como essas heroínas mudaram o curso da guerra e entraram para a história. Eu sou o narrador e aqui a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética, marcando o início da Operação Barbarossa. O exército soviético foi pego de surpresa e estava sendo empurrado para o leste por uma força militar esmagadora. A guerra não escolhe favoritos, ela não distingue entre homens e mulheres, jovens ou velhos, e na União Soviética a guerra exigia de todos, sem exceções. As mulheres soviéticas começaram a ocupar cada vez mais espaços na resistência, desde as fábricas até os campos de batalha, formando lendas como Ludmila Pavlichenko, a mais letal franco-atiradora da história. Mas, em um país ainda enraizado em um tradicionalismo profundo, a ideia de mulheres pilotando aviões de combate parecia absurda para muitos. No entanto, em um movimento de desespero, quando a ameaça nazista se intensificava cada vez mais, a necessidade de resistir aos alemães superou qualquer obstáculo. Foi nesse cenário de urgência e resistência que Marina Araskova, conhecido como Amélia Soviética, deu vida à ideia ousada de formar um regimento de bombardeiros noturnos, exclusivamente feminino. Marina Araskova era uma aviadora veterana e pioneira na aviação soviética. Ela havia sido uma das primeiras mulheres a se formar na Academia de Aviação Militar Soviética e tinha um histórico de feitos impressionantes no ar. Quando a guerra começou, ela percebeu que a escassez de aviadores experientes poderia ser superada com a inclusão de mulheres treinadas. A princípio, essa ideia foi recebida com ceticismo, mas Araskova persistiu. Ela sabia que as mulheres poderiam ser tão corajosas e eficientes quanto os homens. Em 1941, Araskova conseguiu convencer o próprio Stalin a formar um regimento aéreo, composto exclusivamente por mulheres. Isso resultou na criação do 46º Regimento de Bombardeiros Noturnos em outubro de 1941, que mais tarde se tornaram lendas da guerra. Para comandar o regimento, foi confiada a Tenente-Coronel Yevdokia Bechanska o comando da unidade. Bechanska era uma aviadora com 10 anos de experiência e de prontidão aceitou a missão. Em um país em que as mulheres eram vistas, na melhor das hipóteses, como cuidadoras ou guerreiras no fronte doméstico, essas aviadoras desafiaram todos os limites. Elas não estavam apenas combatendo os invasores nazistas, estavam enfrentando os próprios estereótipos de sua época. Elas sabiam que, ao aceitarem a missão, se tornariam mais do que apenas pilotos. Seriam símbolos de uma revolução no pensamento e na resistência. O que aconteceu a seguir, nas noites frias e escuras, não foi apenas uma revolução no campo de batalha. Foi um milagre de coragem, de habilidade e de pura vontade de sobrevivência. E o 46º Regimento estava prestes a se tornar uma das forças mais temidas da guerra. Imagine uma noite onde o brilho da lua é encoberto por nuvens pesadas, um silêncio absoluto, onde cada sombra no horizonte esconde o segredo mortal. É exatamente nesse cenário que as bruxas da noite voavam. O regimento passou a operar com os Polikarpov PO-2, aviões pequenos e leves, feitos de madeira e tecido, que eram ideais para voos noturnos, devido a seu baixo ruído. Seus aviões não eram como os caças modernos da Luftwaffe ou os imponentes bombardeiros aliados. Eram aeronaves frágeis e arcaicas, mas mais do que qualquer outro aparato militar, elas eram a personificação do medo silencioso que se abatia sobre as linhas inimigas, e sua missão levar o medo e o terror para os soldados alemães, atacando-os durante a noite, quando eles se sentiam mais seguros. A estratégia era simples, mas mortalmente eficaz. O avião voava alto, parecia apenas uma sombra na escuridão. Quando se aproximavam do alvo, desligavam os motores. O silêncio absoluto tornava a aproximação ainda mais aterrorizante.
E o som? Bem, o único som que os soldados inimigos ouviram era o ruído do vento batendo nas asas, até o estrondo da explosão. Não havia tempo para reagir. Elas eram fantasmas, de alguma forma invisíveis até o momento em que o fogo do impacto explodia, aterrorizando aqueles que estavam despreparados. Elas então se afastavam rapidamente, fazendo outro ataque antes que os inimigos tivessem tempo de se organizar para uma defesa eficaz. Esse voo silencioso foi o que levou elas a receber o nome que as imortalizou: Bruxas da Noite. No início, os soldados alemães acreditavam que eram aparições, criaturas fantasmagóricas que vinham para assombrar o campo de batalha. Mas essas mulheres não eram apenas corajosas, elas eram especialistas. Voar sem paraquedas, em aviões frágeis e sem armamentos pesados, parecia um jogo de azar. Cada missão era uma dança com a morte. E ainda assim, elas não hesitavam. De noite, elas enfrentavam um desconhecido, desafiando o medo, sempre com uma precisão imbatível. E não era só o perigo do combate aéreo. Elas voavam em um cenário inóspito, sem a certeza de voltar. Cada missão era uma partida de xadrez com a própria morte. Agora, imagina um dos rostos mais marcantes dessa missão, Nadezhda Popova. Mais de 800 missões realizadas, mais de 800 vezes a morte espiando de perto. Se tornou em uma das figuras mais reverenciadas entre as bruxas da noite. Sua bravura foi incomparável, enfrentando todas as adversidades com uma determinação que parecia não ter fim. Ela, junto com suas companheiras, desafiava o que parecia impossível. Os bombardeios eram rápidos, letais, mas antes de partir, elas tinham que enfrentar a ausência de qualquer tipo de segurança. Um problema no motor ou um tiro certeiro significaria o fim. A missão delas não era apenas de destruição. Elas não queriam ser apenas uma sombra distante no céu. Elas queriam impactar, marcar o terreno e enviar uma mensagem clara: temam pelas suas vidas. Vocês não estão seguros nem no conforto da noite. Nós vamos lhe assombrar pelo tempo que for preciso, e a União Soviética se tornará o seu pior pesadelo. Mas não foi só Popova. Ao longo dos anos de guerra, mais de 23 mil ataques foram realizados pelo regimento, e o número de vidas impactadas por essas mulheres, diretamente ou indiretamente, foi incalculável. O 46º Regimento não apenas desafiou os inimigos da União Soviética, mas também os próprios preconceitos de uma sociedade machista. As histórias dessas mulheres não se limitam apenas aos feitos heróicos. Algumas pagaram o preço mais alto: a morte em combate. Cerca de 30 aviadoras perderam suas vidas, dentre elas Vera Bellik, que foi abatida em uma missão de bombardeio em Ostrolenka, na Polônia, juntamente com sua melhor amiga Tatiana Makarova. O que elas fizeram não foi apenas destruir aviões inimigos ou causar danos materiais. Elas destruíram uma visão limitada sobre o que as mulheres poderiam alcançar. O regimento foi uma prova de que, em tempos de guerra, a coragem não tem gênero, e que, independente dos desafios, qualquer obstáculo pode ser superado pela força de vontade e pelo espírito indomável. Quando a guerra terminou, o 46º Regimento de Bombardeiros Noturnos tinha destruído mais de 17 mil alvos inimigos. E ainda mais importante, havia demonstrado ao mundo o poder da determinação feminina na linha de frente de um dos maiores conflitos da história. À medida que o fogo da guerra se apagou, os anos se passaram. Mas o que fica de verdade? Será que as conquistas das Bruxas da Noite ficariam apenas na memória dos que viveram aquela era? Ou seu impacto transcendeu os limites do tempo? A resposta é clara: o legado delas não apenas perdura, mas se reflete até hoje em cada passo dado por mulheres corajosas em todas as áreas, em todos os campos. O 46º não apenas ajudou a moldar o resultado da Segunda Guerra Mundial, mas também redefiniu o papel da mulher na própria sociedade. As Bruxas da Noite, com suas aeronaves frágeis e suas vidas constantemente à beira da morte, personificaram o que significa ser incansável, ser imbatível, ser mais do que a sociedade espera de você. Elas enfrentaram os ventos implacáveis da guerra e os ventos ainda mais implacáveis da intolerância, da discriminação e do preconceito. Elas não eram apenas mulheres em guerra, eram mulheres fazendo a guerra, com uma bravura que ultrapassava qualquer fronteira, qualquer desafio e qualquer medo. A coragem delas foi o combustível para a vitória soviética na Grande Guerra Patriótica.
Sem elas, muitas batalhas não teriam sido vencidas, muitas almas não teriam sido poupadas, e a história da guerra teria sido escrita de uma maneira muito diferente. Mas, mais importante ainda, o que as bruxas da noite deixaram não foi apenas a memória de suas ações no campo de batalha, mas a certeza de que, na história, a verdadeira força está na determinação de seguir, mesmo quando tudo parece perdido. Se você gostou da história de hoje, curta, se inscreva e compartilhe para nos apoiar. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou da história de hoje. Eu sou o narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал